Queridos, tenho algo para compartilhar com os irmãos, ainda antes de nós finalizarmos esse culto. E eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Romanos 12, no versículo 2. Nós estamos no final do ano e chegando aí, preparando para o Natal. No domingo nós teremos a nossa celebração do Natal, nosso culto de Natal. Então você está convidado, domingo, 19 horas, venha celebrar conosco, já tem aqui toda a decoração preparada, possivelmente vai ter um coral, porque as plataformas estão aqui, vai ter um momento muito especial. Mas esse final de ano é um momento que a gente começa a pensar em mudanças. É nessa época de final de ano que, de repente, vem à tona aquelas resoluções, né, de final de ano, e tem momentos que nós precisamos olhar e falar assim, o que será que aquilo que eu comecei no início desse ano que eu consegui terminar, o que eu não consegui terminar? Será que se eu voltar lá para o final de 2021, quais as mudanças que você planejou e que não conseguiu concluir? De repente, eu imaginei perder um pouquinho da barriga, imaginei fazer exercício físico e tal, e aí não consegui. Esse final de ano, estive no médico há 2 semanas atrás, e eu vou ter que agora tomar um remedinho aí por 90 dias, por causa do colesterol, né? E aí tem o colesterol, o LDL e o HDL. Eu descobri o que é. O LDL é logo Deus leva. E o HDL, hoje Deus livra. O médico veio e me falou isso, e eu fiquei pensando assim, o que está alterado é meu LDL. Eu falei, opa, deixa eu tomar jeito aqui. Mas eu tentei, mas eu não consegui, porque sempre quando você vai ter alguma mudança na sua vida, você quer uma mudança significativa, você tem que ter a recorrência, você tem que ter a disciplina, você precisa ter o foco, né? Mas nós precisamos olhar que mudanças ocorrem. Então, nós estamos em constante mudança. Nós vimos aqui 2 fotos aqui, daquele casal, né, do irmão Hamilton e irmã Eunice. Será que houve alguma mudança entre a foto da esquerda e a foto da direita? Não sei se o Ribac consegue colocar as fotos aí. Será que houve alguma mudança aqui? Né? Vamos ver se dá para colocar a foto de novo aqui. Será que em 69 anos mudou alguma coisa? Mas sabe que não precisa 69 anos para mudar. Às vezes nós podemos mudar em um mês. De repente uma assinatura muda a história e muda o rumo, o caminho da história. Então, quando nós entendemos que as mudanças, olha aqui, volta ali anterior ali. Será que houve alguma mudança aqui, 69 anos, daqui para cá, será que houve? Aqui estava mais sério. A impressão que dá é que eles estavam ali, deveria ter o pai da noiva ali, meio o casa, né? E aqui, sorrindo. 69 anos, houve muitas mudanças, certo? E nós estamos em constante mudanças, né? Sabe aquela história que você tem filhos pequenos e você fica um tempo sem ir para a casa dos avós, fica 1 ano, 2 anos, de repente você vai ali, não, 2 anos na casa da avó, tem aqui mais frequência, né? Mas os avós que moram longe, tios que moram longe, falam assim, nossa, como está diferente. Né? Nós temos lá o Nicolas, né, que tem 15 anos, e ele teve o estirão esse ano, um adolescente de 15 anos com estirão. Então, nós vimos, até a Fernanda hoje estava mostrando um vídeo na viagem missionária de fevereiro, no início desse ano. Ele estava ali pequenininho, cabelinho curtinho, com a vozinha meio fina, e agora ele deu uma engrossada, ficou mais alto que passou a mãe, passou a irmã, está quase me alcançando, e com a voz grossa. Em nem um ano, 8 meses, as mudanças ocorrem, certo? Então, as mudanças são inevitáveis, mas o desafio é saber qual a direção que está indo as minhas mudanças. Se eu posso mudar naturalmente a partir do meio aonde eu vivo, e naturalmente o meio vai gerar mudança, mudança da minha cosmovisão, mudança dos meus hábitos, mudança das minhas atitudes, mas eu posso ser intencional e direcionar as minhas mudanças, aquilo que eu quero mudar na minha vida, aquilo que eu preciso crescer na minha vida. Queridos, o sucesso de hoje não garante o sucesso no futuro. Você precisa a todo momento estar buscando um tempo novo.
Eu não tenho dúvida que a Jaque, lá em 8 meses, teve alguns hábitos que ela pegou naquele ambiente que ela estava vivendo, que ela precisou desapegar quando saiu de lá. Porque, naturalmente, se eu estou num ambiente, esse ambiente começa a me influenciar. E eu preciso olhar. Então, tem muitas pessoas que precisam intencionalmente olhar para as mudanças que têm ocorrido. Será que nós temos experimentado mudança de aperfeiçoamento, de amadurecimento, ou as mudanças são de uma inconsequência, de uma prisão emocional, né? Quem não percebe essa mudança constante que acontece, às vezes perde a oportunidade de viver num próximo nível. Por isso que nós temos adultos adolescentes. Já viu adultos de 40 anos que parecem adolescente? Cheio de birrinha, sabe, qualquer coisinha está chorando a Nutelinha, minha Nutella não está aqui, eu quero minha Cult, sabe, e tem 40 anos e não cresce, porque não entende nós vamos mudar, de uma forma ou outra nós vamos mudar. Um dos grandes erros é quando eu amadureço, e aí eu tenho consequências de algo que eu fiz lá atrás, e eu começo a julgar aquele adolescente, aquele jovem de 20, 30 anos atrás, com a cabeça que eu tenho hoje. Não vai rolar. E aí você fica presa, porque você não se perdoa pelas consequências de algo que você fez, mas você está fazendo uma análise equivocada. Então, o amadurecimento faz parte da nossa natureza humana. Você vai envelhecer, você vai ir para o próximo nível. Hoje a Fernanda chegou aqui, pai, você tem que começar a passar creme no pescoço, que está começando a aparecer a idade. Não preciso, eu quero aparecer a idade mesmo, né? Eu quero poder chegar aos 90 anos com a energia do irmão Hamilton ali, animado, né? E é isso mesmo, nós precisamos celebrar. Tem pessoas que não gostam de envelhecer, eu quero envelhecer, eu quero poder chegar lá, mas quero chegar com energia, quero chegar louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. Então lá em Romanos 12, esse texto que eu pedi para vocês abrirem, é um texto muito conhecido. E eu quero refletir um pouco sobre as mudanças que transformam. O tema da mensagem de hoje é mudanças que transformam. Mas transformam o quê? Transformam para melhor. Porque tem mudanças que transformam para pior. Já viu gente que quanto mais passa o tempo fica pior? Gente que transformou para pior. Como ele era bonitinho quando era jovenzinho, adolescente, agora se tornou, né? Então assim... como era um príncipe encantado, como não veio num cavalo branco, e agora é um cavalo, sabe, e as pessoas se transformam para pior. Então nós vamos ver como é que nós podemos aprender com esse versículo. É um versículo que traz tantos ensinamentos. O que diz ali em Romanos 12, 2? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, esse texto, ele é tremendo. Ele é um texto de Romanos que está trazendo ensinamentos ali. Todo o capítulo 12 aqui, alguns ensinamentos de como viver como um discípulo de Jesus. Por que nós estamos nesse mundo? Como é que nós podemos usar nossos dons? Como é que nós podemos viver o amor? E esse texto de Romanos, o livro de Romanos, vai trazer muito sobre isso. Eu quero trazer alguns destaques desse texto, que vai nos ajudar a refletir sobre as mudanças que transformam. Você está em constante mudança. Você está em processo de mudança. E eu posso deixar que o meio me mude a minha vida, mude o meu caráter, mude a minha trajetória, ou eu posso ser intencional. E eu quero refletir sobre isso. Então, e o primeiro destaque que eu quero trazer nesse texto, está logo no começo, onde ele fala ali: não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Transforme-se. O processo de transformação é um processo do agir de Deus. A vontade de Deus nas nossas vidas, aquilo que Deus projetou para as nossas vidas, é um processo acontecendo. Tem muitas pessoas que se convertem e querem experimentar uma mudança instantânea.
Não tem como, nós precisamos viver o processo. Tem muitas pessoas que querem cortar caminho, não querem passar pelo processo que Deus quer trabalhar. Eu já quero sentar, sabe aquela, eu chego atrasado, quero sentar na janelinha, não vai conseguir. Nós precisamos entender o processo, porque ele começa ali, primeiro, não se amolde ao padrão do mundo. O que é se amoldar? Tornar algo habitual, se adaptar ao padrão do mundo. O que é o padrão do mundo? O que vocês acham que é o padrão do mundo? O que o mundo prega hoje? Um relativismo, um egocentrismo. Eu preciso me dar bem. Não tem problema não. Se não der certo o casamento, descarta. Vamos embora. Vai ser feliz. Larga esse traste, larga essa mulher. Então assim, começa um negócio doido. Aí de repente, o padrão do mundo não. Se você nasceu um homem, não, você pode ser mulher a qualquer momento. O importante é você ter a sua identidade, você ser aquilo que você quer ser. E as pessoas começam a idolatrar várias coisas, o egocentrismo, esse é o padrão do mundo. Sabe, mas tem coisas que vão entrando até dentro das igrejas, e o padrão do mundo vai entrando, e daqui a pouco eu tenho as baladas gospel, e daqui a pouco eu tenho as saidinha gospel, as pegadas gospel, e eu estou começando, certo? E aos poucos o mundo vai contaminando o meu coração. De repente você já está contaminado pelo mundo, e a palavra aqui é muito clara: não se amolde o padrão do mundo. Você se amoldar, sabe aquelas massinhas que as crianças compram assim, daí tem aqueles moldezinhos, e você coloca a massinha, aí sai modelado de acordo com o que está ali. Se amoldar o padrão do mundo é você começar a viver nessa vida, e as pessoas não vê diferença na sua vida, não vê diferença no seu casamento, não vê diferença no seu caráter, não vê diferença no teu posicionamento no trabalho, no teu posicionamento no trânsito, no teu posicionamento aonde você estiver. Queridos, experimentar transformação é eu começar a refletir e ser cada vez mais parecido com Jesus. Porque a transformação da minha mente, através do renovar da mente, é eu buscar cada vez renovando a minha mente para que eu elimine aquilo que me faz mais parecido com o mundo, para ser sempre alguém mais parecido com Jesus. E aí nós podemos olhar na dimensão moral. Moralmente esse mundo está perdido. Esse mundo tem muitas coisas que não cabe para um cristão, para um discípulo de Jesus. Espiritualmente falando, o que importa é eu buscar minha espiritualidade, minha transcendência, certo? Então, na vida profissional, o emocional desse mundo está um caos. As pessoas correm atrás do vento para suprir um vazio emocional. Mas quando nós olhamos para o desafio desse versículo, não se amolde ao padrão do mundo, mas transforme-se pela renovação da mente. Transformar pela renovação da mente é um processo que deve acontecer regularmente. Porque se você não tem um estímulo para ir renovando na sua mente, você se torna vulnerável para aquilo que as pessoas estão jogando em você. Se você não tem um estímulo para ser intencional, você fica exposta ao lixo que o mundo começa a jogar na sua vida. Quantas pessoas têm caído nessa armadilha, certo? A nossa mente está em constante mudança, e nós temos influência de todas as partes, no contexto que vivemos, onde moramos, onde trabalhamos. Se você... É muito interessante, porque eu já contei aqui da minha sogra, e ela ia para a casa de um dos filhos, ela voltava falando palavrão. E ela era crente desde de jovem, sabe? Mas aquele meio, ela ficava uma semana lá e era natural falar palavrão. E tem coisas que gritam nos nossos ouvidos quando eu ouço. Eu falava muito palavrão, e hoje eu não consigo ouvir. Se alguém fala assim, alguma coisa... dá um arrepio, sabe? Eu fico incomodado, porque a renovação da mente é isso, é você começar a encharcar sua mente com novos valores e novos princípios, que faz você viver um tempo novo. Então a nossa mente vem sendo transformada, o desafio é direcionar nessa transformação, é você focar naquilo que edifica.
A renovação da mente é essencial. Mas o que o texto diz? Que nós precisamos renovar a mente para. Então a renovação da mente, ela é necessária para quê? É para que sejam capazes de experimentar e de comprovar. Olha só, você experimenta e comprova o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Querido, se eu não renovo a mente, eu não vou ser capacitado a experimentar e comprovar. Se eu tivesse me convertido há 24 anos atrás, como eu me converti, e falar assim, eu não vou renovar minha mente, eu quero manter os mesmos pensamentos, eu quero manter meus mesmos hábitos, eu quero manter a mesma atitude, o que eu ia estar vivendo hoje? As consequências do velho homem. Mas a mudança e a renovação da mente, gradativamente, foi um processo acontecendo, transformação. E eu, quando olho para esse processo, eu sou muito grato a Deus. Por quê? Porque Deus permitiu que esse processo fosse realizado de forma contínua e crescente, a ponto de hoje eu olhar para todas as marcas que eu trouxe daquela vida sem Deus, e porque houve um processo e eu consigo identificar as marcas do processo de restauração, e todo aquele lixo hoje é usado para a glória de Deus, porque não tem mais outra finalidade. Porque aquele lixo, aquela imoralidade que eu vivia, aquelas marcas que eu vivia, Satanás ele não consegue mais me acusar, porque eu sou livre, eu sou perdoado, eu restaurei minha identidade. Quando Satanás vai dizer que eu sou isso ou aquilo, eu falei, você está mentindo, eu sei quem eu sou. E aí, perdeu o playboy, acabou. Certo, agora eu sei quem eu sou, mas aquelas marcas fazem parte da minha história. E quando eu renovo a minha mente, eu entendo o processo, eu uso isso para a glória de Deus. Então imagine você alcançando, experimentando o máximo do seu potencial, criado por Deus, porque quando Ele fala, renove-se da mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É você experimentar todo o seu potencial. É você experimentar, viver tudo aquilo que Deus sonhou para você. Porque quando Deus formou e Deus sonhou com você, existe algo que é só para você. Ninguém mais tem um propósito igual ao seu. Ninguém. Um propósito específico. É claro que quando nós nos unimos com o casamento, nós unimos propósitos. Mas unimos propósitos, mas tem um propósito que é só para você. Tem alguns propósitos que é só para você. Sabe, nós precisamos entender isso. Tem um propósito geral, a vontade geral de Deus, que está lá em 1 Timóteo 2,4, que é o quê? Propósito geral de Deus, a vontade geral de Deus é que todos se salvem. Salvação de todos. E essa é a vontade de Deus geral. Mas tem uma vontade específica. E nas Escrituras nós temos vários exemplos de homens e mulheres de Deus que foram tremendamente usados de acordo com o seu potencial específico colocado pelo Senhor. Sabe que tem propósitos que somente o Criador sabe. Tem algum potencial que somente o Criador sabe. Ninguém tem o direito, a oportunidade de viver algo de outro que o Criador criou em outro. Sabe esse celular aqui? Certo? Eu uso ele, há alguns anos eu vou trocando e tal, é da marca da maçãzinha aqui, mas eu não uso nem 50% do que ele pode fazer. Por quê? Porque eu não sei. Embora eu estou com ele, mas tem coisas que o Criador colocou aqui, que aqueles engenheiros colocaram aqui, que eu nunca usei, porque eu desconheço. E quando nós olhamos a nós, tem coisas que nós temos instalados pelo nosso Criador, que nós não usamos. Sabe por quê? Porque nós começamos a dar muita trela para o que o mundo fala, para o que as pessoas falam, para aquilo que eles colocam e implantam no teu coração. Então eu preciso entender que existe um propósito específico para a minha vida. E nós vamos ali, por exemplo, nas Escrituras temos vários homens e mulheres de Deus que tiveram um papel específico, onde Deus colocou para um propósito específico, para uma vontade específica. E eu posso lembrar aqui de Moisés. Moisés, o que aconteceu com Moisés? Desde o momento em que ele nasceu, lá no Egito, aonde vem a estratégia dele ir para o rio Nilo, não foi coincidência. E aí a filha do faraó vem, pega ele, prepara ele, ele cresce no palácio, sendo amamentado pela própria mãe.
ele prepara, e de repente ele sai dali, e Deus vem e chama ele, lá com a sarça ardente, fala com ele. E o que Moisés fala? Existia ali um chamado específico para Moisés. E o que Moisés fala? Não é comigo não. Deus, eu não consigo falar, eu não consigo desenvolver, como é que eu vou falar com o faraó? Eu não sei falar direito. Possivelmente ele era gago, ou sei lá, ele não tinha condições, ele não tinha facilidade para falar. E aí Deus fala assim, olha lá, está vindo seu irmão Arão. Mas o que Deus faz? Ele coloca a missão para Arão. Vocês lembram da história? Ele coloca a missão para Arão ou não? O que vocês acham? Arão é a boca dele. E aí, olha o que diz lá em Êxodo. Respondendo Moisés, Senhor, peço que envie outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse, você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e lhe direi o que fazer. Olha só, versículo 16, lá em Êxodo 4. Assim como Deus fala ao profeta, você falará a seu irmão e ele será o seu porta-voz diante do povo. Por que Deus não usou Arão? Porque a vontade de Deus era usar Moisés. Arão veio como um ajudador, ele não substituiu Moisés. Queridos, Deus tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável para a sua vida. E você precisa estar conectado com o Senhor para você entender, para você viver o propósito de Deus. Tem muita gente como Moisés está falando assim, isso aí não é para mim não, Deus. Ter um casamento não é para mim não, vou ficar a vida toda solteira. Não, eu não quero mais nem saber disso. Servir aqui, não, isso aqui não é para mim. E eu vou a todo momento ser desafiado pelo mundo a abandonar e sair do propósito de Deus. Mas eu quero te dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável, e para isso nós precisamos renovar a mente e desafiar, primeiramente a nós mesmos, dizendo, eu quero viver a vontade de Deus, e você desafiar todos os opositores que tentam te impedir. Essa é a hora de você parar de procrastinar sua decisão de viver o seu propósito, de viver a vontade de Deus na sua vida. Queridos, nós vamos entender um pouquinho o que é essa vontade de Deus. Então, além de entender que o processo de transformação, ele é um processo de transformação que gera mudança, ou a mudança que gera transformação é um processo a partir do renovar da mente. Mas ele vai falar de uma vontade de Deus que ela é boa, perfeita e agradável. E eu quero investir um tempo aqui. O que é uma boa vontade de Deus? Como é que nós podemos comprovar a boa vontade de Deus? Certo? A boa vontade de Deus é aquela que considera passado, presente e futuro, certo? É aquela vontade de Deus onde você, mesmo não sabendo todas as coisas, mas você sabe que Deus, Ele não vai permitir que você vá por um caminho, ou Ele vai te orientar por um caminho que não seja bom para você lá na frente. Por isso que lá em Romanos 8:28 diz lá, sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Queridos, nós precisamos entender, Deus age em todas as coisas, não é em algumas coisas, não é naquilo que me agrada. A boa vontade de Deus independe da vontade, da nossa vontade. Por isso que eu preciso estar sensível à voz de Deus, para experimentar a boa vontade de Deus. Quando a palavra de Deus nos apresenta como requisito para sermos salvos, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Reconhecer Ele como Senhor é nós entregarmos o comando da nossa vida nas mãos dEle. Isso não quer dizer que Ele não vai respeitar o nosso livre-arbítrio. Deus vai respeitar o nosso livre-arbítrio, sim. Só que Ele vai nos orientar no exercício desse livre-arbítrio. Sabe aquela situação onde você precisa se submeter à vontade de Deus, mas você está diante de uma encruzilhada, e a todo momento você vai estar diante de uma encruzilhada, que você pode ir pelo caminho A e caminho B, só que existe um Deus que está te orientando.
Mais uma vez eu quero usar o exemplo do Nicolas, né? O Nicolas, ele está com essa questão do futebol e agora com 15 anos, indo para 16 anos, nós temos incentivado eles a tomar decisões. A Fernanda já é maior de idade, fez 18 anos, mas entendendo que eles estão sendo preparados para a vida adulta, e eles precisam tomar decisões, entendendo que ele é responsável pelas decisões deles, e eles têm a liberdade para tomar decisões, mas a decisão tem consequência. E tem momentos que eu coloco para ele tomar decisão, ele fala assim: pai, mas o que você acha? Eu falei assim: não, mas eu quero que você tome a decisão. Você quer que eu tome a decisão por você? Não, eu quero a sua opinião. O que você acha? O que ele está fazendo? Cada vez que ele pergunta isso, e ele pergunta a minha opinião, e uma das coisas que eu coloco diante do Senhor, que Deus me permita ser um pai, um avô, que possa ser uma fonte de conselhos. Porque naturalmente, eu com 48 anos vivi muito mais que meu filho de 15. E quando ele pergunta a minha opinião, o que ele está querendo? Que eu, com a minha experiência, com a minha maturidade, eu possa dar uma orientação, uma direção para ele tomar a decisão. Isso não quer dizer que eu vou tomar a decisão no lugar dele. Que eu posso dar na minha opinião e ele não obedecer, e ele não seguir. E é assim a nossa caminhada com o Senhor. Tem muitas pessoas que têm o livre-arbítrio. Só que ao invés de olhar para a direção que Deus está dando na tomada de decisão, eu decido tomar uma decisão completamente longe daquilo que Deus tem orientado. Queridos, nós precisamos entender que o nosso relacionamento com Deus, ele é essencial para que eu possa decidir os caminhos certos das minhas decisões. Essas decisões, dessa mudança constante que está acontecendo. E Deuteronômio 30, 14 e 15 diz lá: nada disso, a palavra está bem próxima de vocês. Está em sua boca e em seu coração, por isso vocês poderão obedecer. Ele está orientando, vocês podem obedecer. Mas ele apresenta ali no versículo 15: veja o que hoje ponho diante de vocês: a vida e prosperidade, a morte e destruição. Deus aqui está dando livre-arbítrio. Você pode ir por aqui, caminho A, você vai encontrar vida e prosperidade. Você pode ir pelo caminho B, você vai encontrar morte e destruição. Para onde você vai? Só que Deus, ele apresenta os dois caminhos, mas ele direciona, fala assim: olha, vai por aqui, porque a palavra dele está dizendo: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Sonhos que eu tenho para você é fazer prosperar e não casar dano. Jeremias 29, 11. Vida em abundância, João 10, 10. Quando nós olhamos para a direção que Deus está dando, é só me posicionar, é só obedecer. Mas talvez você não tenha experimentado a boa vontade de Deus, porque você está decidido a viver longe, decidida a viver longe dos caminhos que Deus tem direcionado para você. Mas ele vai falar de uma vontade que é agradável. Experimentar a agradável vontade de Deus somente é possível com o renovar da mente. Por quê? Porque a nossa natureza pecaminosa, o pecado mudou a percepção do homem. Queridos, viver longe do pecado, viver os princípios eternos nem sempre é agradável. Porque o que parece mais agradável? É viver no pecado. O pecado sempre vai tentar nos atrair, porque a natureza pecaminosa sempre vai tentar. Então, se nós pensarmos numa visão do que é agradável aos olhos do mundo, o agradável é viver no pecado. Mas quando nós olhamos o que é agradável aos olhos de Deus, meus amigos, meus irmãos queridos, eu quero te dizer que aí você tem consequências abençoadas. Porque eu viver uma vida agradável aos olhos do mundo terá consequências. Eu viver uma vida agradável aos olhos de Deus também terá consequências. Eu decido me alegrar na presença de Deus, e nos caminhos do Senhor, e na santidade, porque isso tem consequência. Será que você tem vivido essa vitória, nessa luta intensa com os conflitos entre a minha vontade e a minha natureza pecaminosa, e a vontade refletida pelo Espírito? Nós precisamos viver o renovar da mente, para se alegrar independente das circunstâncias, independente das lutas. Deus, Ele deseja que nós possamos obedecer. É o desejo de Deus, a obediência e a santidade.
É algo tremendo. Mas para finalizar, ele vai falar de uma vontade que é boa, uma vontade que é agradável, uma vontade que é perfeita. O renovar da mente, ele gera mudança para uma transformação alinhada com a perfeição de Deus. Queridos, Deus não erra, Deus é perfeito, o Senhor é perfeito, a vontade de Deus é perfeita para mim. Mas por que eu decido desobedecer, mesmo sabendo da perfeição da vontade dEle? Isso é uma insanidade. Eu sei que Deus quer o melhor para mim, eu sei que Deus tem uma vontade perfeita para a minha vida. Por que eu decido desobedecer? E eu estou sofrendo consequência da minha desobediência, mas porque eu não renovo a minha mente, eu continuo fazendo as mesmas coisas, praticando as mesmas incoerências. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e eu preciso viver, eu entrar no fluxo para viver essa vontade que é boa, perfeita e agradável. E para isso eu preciso renovar a minha mente. Eu preciso sim viver um tempo novo. Sabe, quando nós lutamos entre a nossa vontade e a vontade de Deus, nós precisamos decidir sempre pela vontade de Deus, porque essa é a vontade perfeita. Jesus estava no Getsemane, lá em Mateus 26, 39, indo um pouco adiante, prostrou-se rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Jesus, ele viveu esse conflito, porque ele era 100% homem, e sempre foi 100% Deus. Ele não deixou de ser Deus enquanto viveu entre os homens, entre nós aqui nesse mundo. Mas chegou o momento que a vontade dele era acabar com aquele sofrimento. Ele tinha poder para isso. Ele poderia fazer estalar de dedos. Mas existia uma vontade de Deus que ela era perfeita. E que essa vontade perfeita era para aperfeiçoar todos nós que estamos aqui. Então, Jesus estava com muito sofrimento. Sabe? E ele decide ali viver a vontade de Deus que é perfeita. Tem muitas pessoas que decidem ir para uma profissão, que decidem começar a namorar, casar com alguém, nem orou por isso. Decide dar um passo que nem orou, vou na minha. Daí depois que dá toda a confusão, aí agora eu vou buscar a Deus para resolver a minha confusão. Mas eu nem orei antes de tomar a decisão. Queridos, está na hora de nós buscarmos conhecer a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. E quando nós conhecemos, nós conseguimos caminhar. Constantemente nós estamos tomando decisões, e é muito melhor tomar decisões debaixo da direção de Deus. Caminhar com Deus é diferente de deixar Deus caminhar conosco. Eu posso caminhar com Deus, mas eu não deixo Deus caminhar comigo. Porque quando eu deixo Deus caminhar comigo, eu cito um exemplo que é muito claro. Imagine um tempo de neblina e chuva, que nós não conhecemos aqui em Curitiba. Isso aqui não acontece aqui. Mas você vai fazer uma viagem, de carro, e você não consegue enxergar muito à frente. Como é que você vai dirigindo? Você vai tenso, você vai olhando, você vai com cuidado, pensando: e agora? O que eu faço? Será que tem um carro, vai parar, vai bater, não sei o que e tal, tal. De repente você está indo para Santa Catarina, cai uma barreira ali, cai em cima dos carros. Uma doideira. Agora, se você estivesse dentro de um trem, com a mesma neblina, mas o trem está em cima daqueles trilhos, você ia ficar preocupado? Será que eu vou conseguir chegar no destino? Aquele trem, independente da neblina, existe algo que leva você na direção correta até chegar no seu destino. Eu quero te dizer que muitas pessoas têm caminhado sem buscar a direção de Deus, sem conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e tem colhido consequências. Mas nós podemos sim tomar decisões de mudanças hoje, para mudar o nosso futuro, os nossos resultados. Queridos, eu quero finalizar trazendo esse desafio para você. Final de ano é um ano de resolução, mas eu quero que você pode até colocar ali: eu quero comprar um carro, eu quero trocar de casa, eu quero fazer isso, eu quero crescer profissionalmente. Não tem nenhum problema não, mas que a sua lista de resolução
Comece, eu quero conhecer a vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero viver debaixo da liderança do Senhor. Eu quero viver debaixo da direção do Senhor. Queridos, nós não tiramos férias de Deus. Eu estou muito grato a Deus porque vocês estão aqui. Porque nós estamos aqui, nós não paramos. E nós estamos seguindo ao Senhor. Nós estamos almejando cada vez mais conhecer mais ao Pai. 2023 será um ano que eu não tenho dúvida que teremos grandes moveres de Deus em várias áreas. Eu quero te dizer, decida viver a vontade de Deus como um processo. Tome decisões que gerem micro resultados na sua vida, de crescimento espiritual, de sensibilidade, de intimidade com o Pai. Decida viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não deixe ninguém definir o seu destino. Ninguém definir as suas decisões. Decida viver debaixo da direção do Pai. Você pode fechar seus olhos? Você está aqui nessa noite, eu quero desafiar você a dar um passo hoje para viver um novo hábito na sua vida, de renovar a mente. Renovar a mente é você a todo momento estar se perguntando: estou agradando ao Senhor? E eu vou conhecendo mais a palavra, eu vou conhecendo mais a Deus, e isso vai trazendo renovação na minha mente. Porque a minha mente, aquilo que eu penso, aquilo que eu estou internalizando na minha mente, vai influenciar nos meus sentimentos, naquilo que eu sinto, naquilo que eu faço, e consequentemente vai influenciar nos seus resultados. Então decida renovar a mente, encharcando da palavra de Deus, encharcando do amor de Deus, da presença de Deus. Eu quero desafiar você a tomar uma decisão hoje. Eu quero sim viver e se renovar na minha mente constante. E o primeiro passo para você que está aqui, que nunca tomou a decisão ao lado de Jesus, eu quero desafiar você a tomar essa decisão hoje, dizendo: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo de ter errado tanto, de ter feito tantas bobagens. Mas eu quero pedir perdão dos meus pecados. Eu quero reconhecer que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. O Senhor é meu Senhor e meu Salvador. Eu entrego a minha vida em suas mãos. Eu quero renovar minha mente confiando no Senhor. Em nome de Jesus. Se você fez essa oração, levante uma das suas mãos. Eu quero orar pela sua vida. Se você está aqui, está fazendo essa oração hoje à noite, levante a sua mão. Graças a Deus, lá atrás, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus ali atrás, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Eu queria que vocês levantassem as mãos. Sei que alguns já vieram aqui à frente, mas volta aqui. Você levantou sua mão, vem aqui. Eu quero orar especialmente por essa entrega. Especialmente por essa entrega. É um momento de você chorar diante do Pai. Vem aqui mesmo. Enquanto nós cantamos esse cântico. E aí eu tenho um outro desafio para quem vai ficar aí nas cadeiras. Chega aqui à frente enquanto nós cantamos. Pode chegar, glória a Deus. Pode chegar, você que levantou sua mão, pode vir, vem aqui à frente. Pode vir. Essa é uma decisão de entrega. Pode vir aqui, louvado seja o nome do Senhor. Mais alguém? Deus está falando contigo. Se une esses irmãos que estão aqui à frente. Deus está falando contigo. Não deixe passar a sua oportunidade. Amém. Eu queria que vocês que estão aqui à frente, olhem aqui para mim um pouquinho. Se quiserem até ficar de pé, pode ficar de pé aí onde vocês estão. Sei que vocês estão rendidos diante do Senhor. E quando nós nos ajoelhamos, chega aqui. Eu quero dizer para vocês o seguinte. Essa decisão de uma entrega plena, essa decisão desse novo tempo na vida, é uma decisão que ela é definitiva, uma grande mudança da história. O que Satanás vai sempre tentar colocar na mente de vocês é que isso é uma grande bobagem, como ele tentou colocar na minha. Mas eu sou testemunha viva de que
entregar totalmente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, gera a transformação da nossa história hoje e do nosso futuro. Você experimenta a visão que Deus te deu para viver um novo tempo, e toda a condição e o processo virão na sequência. Então já viva como um novo homem, uma nova mulher, e deixa Deus ir trabalhando cada detalhe do seu caráter, na sua história. Existe algo novo para a sua vida, e não deixe ninguém retirar o que Deus está colocando no coração de vocês nessa noite. É um momento de mudança, de uma nova história. Eu quero orar pela vida de vocês. Eu quero que vocês possam fechar os olhos aí. Fecha os olhos. Deixa eu orar por vocês. Fecha os olhos aí também. Você pode estender as mãos para a vida desses irmãos, dessa irmã. Deus amado, eu quero clamar ao Senhor, ó Deus, que o Senhor confirme no coração essa decisão que foi entregue nessa noite. Decisão de deixar de viver debaixo de um jugo, viver debaixo de uma escravidão emocional, de uma escravidão espiritual. Aqui está ocorrendo a libertação, uma decisão que transforma a vida e transforma a história. Deus abençoe e confirma na decisão desses irmãos, dessa irmã. Deus, se tem alguém aqui que não veio aqui à frente, mas está tomando uma decisão no seu lugar, confirma no coração deles também. Que em nome de Jesus nós possamos ver uma grande inflexão, uma grande mudança de rota na vida deles. Eles estão hoje tomando uma decisão que mudará o futuro, mudará a história para a honra e glória do Senhor. Abençoa, Deus, em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Que Deus abençoe vocês. Eu quero aqui agora, glória a Deus, glorifica o Senhor. Eu quero agora trazer um desafio para você que está aqui. Tem alguma coisa que você precisa mudar? Mudança de transformação. Eu queria que nós vamos cantar esse cântico, vamos finalizar esse culto, mas eu queria que durante a continuidade desse cântico você pode se ajoelhar, pode se colocar diante do Senhor e entregar essa decisão, e nós vamos estar orando aqui no final. Deus amado, está diante do Senhor, irmãos e irmãs aqui ajoelhados, prostrados diante do Senhor, e o desejo do meu coração é que o Senhor confirme no coração deles essa entrega, que o Senhor venha visitar cada um deles, ó Deus, que a boa, a perfeita, a agradável vontade do Senhor se cumpra na vida deles, para a honra e glória do Senhor. Abençoa, Deus, esses irmãos, abençoa de uma forma especial esse novo momento, essa nova história, essa decisão de transformação, decisão de uma nova vida, decisão de inflexão. Que esse ano de 2023 seja um ano extraordinário, um ano de mudança, um ano de intimidade, um ano de buscar a presença do Senhor ainda mais, de buscar a vida com o Senhor ainda mais intensa, para a honra e glória do Senhor. Recebe, Deus, cada irmão, cada irmã que está aqui diante do Senhor, orando, se colocando, prostrando diante do Senhor. Abençoa, Deus, de uma forma especial, em nome de Jesus. Amém, amém. Glorifica o Senhor com palmas, aleluia.